Vamos abrir nossas Bíblias no nome do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Amém? Pois bem, diz o texto sagrado na versão NVI, para a glória de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 15, amados. Eita glória, vai perdoando as tosses. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua... Eita glória, valeu irmão, só o Senhor, vamos lá. Na medida que cada parte executa ou realiza a sua função. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome por Sua bondade, por Sua misericórdia, e pedir ao Senhor que continue falando nessa noite ao nosso coração, por meio da Sua santa e gloriosa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos, pode sentar. Irmãos, nós já falamos no início do culto, mas eu vou só fazer um resumo aqui para os irmãos que ainda não tinham chegado. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o título Entrelaçados. Eu sei que os irmãos já ouviu muito aqui na igreja sobre comunhão. A gente sempre está voltando, falando disso. Nós temos um olhar muito... Eu falo nós, né? Eu falo na pessoa de pastor dessa igreja, e eu sempre incentivo os irmãos que estão na liderança com a gente a olhar com carinho os vínculos, os relacionamentos. E eu peço a Deus que nós possamos entender isso, não apenas do ponto de vista teórico, mas verdadeiramente prático. Que tudo que se retratar acerca de relacionamento seja algo prático, e que nós possamos, como igreja, crescer nesta área. Seja ele no casamento, seja ele nos relacionamentos interpessoais, como o corpo de Cristo. E esta não é apenas uma preocupação nossa como igreja, é uma preocupação da própria Bíblia Sagrada. Porque o reino de Deus é um reino de relacionamento. Você vê relacionamentos desde o início. Quando a Bíblia vai dizer, lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. E disse Deus, olha bem, só aqui nós estamos tendo a ação de Deus, a ação do Espírito, e o verbo, e disse, haja, o haja, é o Cristo, como diz João capítulo 1. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a ação da criação foi feita por meio de Cristo. Então olha bem, nos primeiros versículos da Bíblia, nós já estamos tendo aqui relacionamento entre Pai, Filho e Espírito, a Trindade. Você vai perceber que Jesus, ele deixa a glória dele e vem ao mundo para se relacionar com a gente. Aí está lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se tornou a imagem de servo. Ele veio. O nome de Jesus que o anjo falou para Maria é Emanuel, Deus dentro do homem. Então a Bíblia é sobre relacionamento. E só que nós estamos vivendo num mundo tão individualista, então cada um no seu quadrado, que tem invadido na igreja e tem nos invadido um sentimento de individualidade, de egoísmo, a ponto de que eu pensar de que eu não preciso estar em uma comunidade, que eu não preciso estar em um ministério, que eu não preciso estar
envolvido em alguma área na igreja. Não, eu posso ser cristão individual. Amado, lembre bem, igreja, não existe igreja de uma pessoa só. Jesus disse, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não que ele não esteja com você no seu quarto, quando você está falando ele em secreto, mas a igreja se manifesta no coletivo. Então essa série de mensagens que nós vamos ver a partir de hoje, ela vai trazer para nós uma convocação para reconectarmos com a unidade que Deus quer que nós vivamos, uma unidade como corpo, uma unidade como povo de Deus. O seu ministério, meu irmão, você pode estar em qualquer ministério, Deus te chamou para fazer qualquer coisa, você não vai desenvolvê-lo sozinho, não vai. Não existe ministério que se desenvolva no secreto. Relacionamento com Deus é no secreto, mas o ministério é público. Nós vamos observar, João Batista passou 40 anos, né, no deserto. Aliás, a sua primeira fase da vida no deserto. Mas quando ele teve que exercer o ministério de preparar o Messias, ele teve que vir ao público. Ele teve que ter discípulos, os discípulos de João Batista. Jesus, da mesma forma, a vida de Jesus fica em off por muitos anos. Mas quando Jesus vai iniciar o ministério, ele tem que se tornar público a partir do momento do batismo, e ali ele começa a ter os primeiros discípulos. Publicidade, relacionamento. Não existe, diga comigo, não existe, mais forte, não existe ministério que floresça na solidão. Não existe, querido. Tem que estar envolvido no coletivo. Por isso, entrelaçar. É como as engrenagens de um grande relógio, sabe? Que para fazer os ponteiros lá na frente funcionar, tem que estar alinhado, catraca com catraca, espaço com espaço. E é por isso que você precisa da igreja, porque a igreja é o único meio que vai fazer com que você floresça naquilo que Deus te criou para ser. Está me entendendo? A igreja é o único meio que você vai ter para que você possa realizar o chamado que Deus tem para a sua vida. E é por isso que essa série ela vai trazer isso. E o primeiro tema dessa série de 5 mensagens é entrelaçados no... Você já sabe qual o propósito que Deus te chamou? Ok, não sei se você sabe, mas nós temos um propósito como igreja. Como igreja, nós temos uma missão. E qual é essa missão? Ser... crescer em comunhão e fazer essa nossa missão. Então, como igreja, para que essa missão aconteça na prática, não depende apenas do pastor. Não depende. Se depender de mim, meu irmão, oh meu Deus, isso aqui já estava acontecendo, olha, voando. Estou há 3 anos como pastor aqui falando a mesma coisa. Mesma coisa. Tem muito irmão que está me ouvindo falar essa missão 3 anos, todo culto praticamente. Eu falo isso aqui. Mas não depende só do pastor. Depende de quem? Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela, depende de você também. Fala, depende de você também. Até dos visitantes que estão aqui hoje, pela primeira vez, depende de você também, meu filho. Depende. E é por isso que eu quero convidar você a entender algumas coisas aqui hoje. Deus quer que trabalhemos juntos. E eu quero que você entenda que eu vou aplicar essa mensagem no nosso contexto de igreja, no alcance do nosso propósito, mas você está livre também para olhar o que eu estarei ministrando e aplicá-la para o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, na sua empresa, nos seus negócios, ok? Olhe para isso, mas entenda, a mensagem está centrada no propósito de Deus para a igreja, mas os princípios que você vai ouvir também podem se aplicar em todas as áreas que Deus te colocar para fazer parte de uma equipe, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de relacionamentos, network. Você pode aplicar isso. Então diga comigo, por que Deus quer que trabalhemos juntos? Primeiro, porque o reino de Deus é uma construção coletiva e não um projeto individual. Esse é o primeiro motivo porque Deus quer que trabalhemos juntos. Porque Deus quer que estejamos entrelaçados no mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 12,
versículo 12 ao 27. Leiamos juntos. E se puder me dar um retornozinho aqui, eu vou ficar grato. Parece que eu estou meio gritando. Aleluias. É outra coisa, né? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, diz: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, é o quê? São um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós, você e eu, todos juntos, fomos batizados em um único Espírito para constituir o quê? Um só corpo. O que acontece? Em Deus, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou negro, eu sou branco, eu sou lá de Montes Claros, eu sou daqui de Almenara, eu sou do Japão. Não existe diferença. Se você foi batizado, se você faz parte do corpo de Cristo, você foi batizado para beber do mesmo Espírito, para constituir o mesmo corpo. Nós aqui de Almenara somos um com os nossos irmãos lá do Japão, lá da Coreia. Nós somos o corpo de Cristo. Faz sentido para você? Mas olha o que Paulo continua dizendo no versículo 14. Paulo diz o seguinte, vamos lá. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer, por que eu não sou mão? Não pertence do corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Não. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são o quê? Indispensáveis. Olha que fantástico. Os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, olha bem, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta. E vamos até o 27, verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Olha que fantástico, irmão. Se um membro sofre... Não, vamos de novo. Se um membro sofre... Se um membro... Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês membro deste corpo. Olha, vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Amados, vem lá. Então, por que Deus quer que trabalhemos juntos? Porque nós somos um projeto coletivo. Nós somos uma construção coletiva. Quando Deus idealizou a igreja, e Ele usa, Paulo vai usar a metáfora do corpo para representar-nos nós como igreja. Ele está dizendo, todo mundo aqui tem seu espaço. Você pode ter chegado aqui a semana passada. Hoje, você pode estar sendo o primeiro culto seu hoje, a partir de agora se tornar membro dessa igreja, glória a Deus. Ou você pode estar aqui há 40 anos, 30, 20 anos. Você tem o mesmo valor, querido, porque você é membro do mesmo corpo. E entendermos isso faz total sentido, para que você possa compreender que Deus, Ele quer que trabalhemos juntos, Ele quer que vivemos juntos, para que um auxilie o outro,
um fortaleça o outro, para que um contribua com o outro. E é por isso que nós não podemos ter projetos individuais no contexto de igreja. O ministério de louvor não pode achar que o ministério de louvor, porque canta aqui na frente, é melhor do que os irmãos do ministério da recepção, que recepciona. Muito pelo contrário, nós somos cooperadores. Eu gosto muito desse termo de cooperação. Porque como Paulo diz, a cabeça não pode falar para o pé: pé, eu não dependo de você. E nem os pés falar para as mãos: eu não dependo de você. Porque nós somos codependentes. Uma das coisas que eu mais ouço dos visitantes, quando eu pergunto, é sobre o que ele achou da igreja. Tipo, o que você achou e tal. Uma das coisas que eles mais falam é da recepção da nossa igreja. É do quanto eles recebem atenção. É do quanto eles são vistos. E isso é obra de quem? De quem está chegando, recepcionando, quem pega o contato, quem envia a mensagem, quem conversa no pós-culto. E nós precisamos compreender que é esse coletivo, uns que estão aqui treinando, ensaiando, envolvendo no louvor para adorar a Deus e adorar ao Senhor com excelência. Outro que prepara a mensagem para ser um discipulador, para ser alguém que vai ser usado por Deus no ministério da palavra. Outros do evangelismo. E isso, querido, se soma tudo junto. E aí nós vamos conseguir compreender a missão da nossa igreja, que é ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar a Deus, mas adorar com excelência. E não se trata apenas com música. Para servirmos uns aos outros. Aquele que vai cuidar da comunhão, com os eventos, com as atividades que promovam comunhão. Imagine que cada um de nós, exercendo bem a nossa função, todo o corpo é abençoado. E isso que Deus quer para essa igreja. Deus, Ele quer que nós vivamos essa interação. E lá na sua casa, da mesma forma, Deus quer que você viva a interação com o seu cônjuge, cada um exercendo bem o papel que Deus determinou para você. Porque quando nós fazemos bem na nossa área, o coletivo é abençoado. Paulo é enfático aqui, querido. Não existe membro que não seja necessário. E não há membro que funcione bem sozinho. É isso que Paulo está dizendo. Um outro texto que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, 16, que nós lemos: que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta. Daqui um pouquinho. Um retorno, acho que baixou aí. É o som mesmo, é daqui mesmo. Só aumenta um pouquinho. Auxiliado por toda junta e medula, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, olha bem, se nós nos preocuparmos em fazermos bem o que foi nos proposto. Uma outra coisa também, querido, se o rim recusa fazer a função dele no seu corpo, o que vai acontecer com o seu corpo? Se por um momento o seu pâncreas, eu imagino que todos devem lembrar um pouco a função do pâncreas, né? Ou você não sabe? Eu não sei não, por isso eu estou falando para vocês aí, lembrar. Imagina o pé falando: não vou querer andar mais. Ou o cérebro: eu não faço, hoje eu estou de folga, eu não vou trabalhar. Tu acha que o seu corpo vai sair da cama, irmão? Porque quando nós recebemos uma função da parte de Deus, é nosso dever exercê-la para que o reino e o corpo dele todo possa funcionar. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho observado: todos nós recebemos algo para fazer na igreja. E o problema é que muitos de nós não estamos fazendo, e a igreja toda está sofrendo porque eu não estou exercendo aquilo que Deus me chamou para exercer. E o pior disso tudo é que a gente às vezes acredita que Deus me chamou para ser cadeirante, no sentido de que não é bancário, né? Eu brinco que o bancário na igreja está sentado de banco. E aqui é cadeira. Só senta e só para assistir o culto de domingo. Domingo, porque nem de quarto muitas vezes ainda. Deus não te chamou, meu irmão, para você ficar sentado aí como cadeirante, figurante de um evento, ou assistir um culto. Eu vou no culto hoje assistir, eu estou precisando assistir um culto. Deus não te chamou para você assistir o culto. Deus te chamou para você ser um trabalhador na seara, usar seus dons e ministério para que a missão se cumpra. Só que você precisa entender isso. Deus formou como corpo
não como peças soltas. Deus nos formou como corpo, é isso que Paulo descreve em Corinto, é isso que Paulo descreve em Efésios, e ele vai descrever em outros momentos da Bíblia Sagrada, é um corpo e não apenas um membro. O Marshall Rosenberg, que é o escritor do livro Comunicação Não Violenta, ele diz: a verdadeira conexão acontece quando há colaboração e não imposição. E aí é que eu fico, às vezes, preocupado, porque tem hora que meio que a gente tem que... Mano, oh, irmão, faz isso. Mas não vai fazer. É ruim, né? É ruim quando você tem que ficar fazendo, impor ao outro a fazer. O texto que a Cindy leu na hora da oferta, ela leu o Paulo dizendo aos Coríntios: Deus ama quem dá com... Você tem duas opções: cumprir seu ministério com alegria, ou cumprir seu ministério a partir da imposição de Deus. Eu aconselho que seja com alegria. Foi como Jonas, inclusive a mensagem que as crianças estão estudando hoje. Jonas, para cumprir seu ministério, Deus primeiro disse: vai lá e faça. Deu uma ordem, deu uma direção. Mas Jonas fugiu, não quis cumprir. Então Deus teve que ser impositivo com Jonas, fazendo com que ele parasse, tirasse uma folgazinha, 3 dias no ventre da baleia. Você já sabe da história. Eu quero fazer uma pergunta, querido: até quando você vai estar resistente em obedecer um chamado que Deus já te deu, para exercer o ministério que Deus já te confiou, para ser funcional na atribuição que Deus já colocou na sua mão como membro desse corpo? Irmão, nós temos muito a crescer, eu sei disso, nós temos muito a aprender. Mas entenda, querido, nós não temos o luxo para esperar quando tudo tiver tudo alinhado para fazer. Lucas capítulo 9 vai falar de 3 homens que se dispôs a seguir Jesus. E a resposta deles foi a mesma: deixa eu fazer tal coisa primeiro para depois eu te seguir. E aos 3 Jesus falou que eles eram inaptos para o reino, porque eles sempre estavam esperando concluir algo pessoal para fazer algo espiritual. Não, meu irmão, se você for esperar concluir seus projetos pessoais para depois fazer a obra de Deus, você não vai fazer nunca, porque seus projetos pessoais sempre vai acontecer. Você vai sonhar comprar o carro, comprou o carro, não, agora eu quero comprar a casa. Depois de terminar a casa, você vai comprar a casa, não, agora nós vamos ter filhos. Sempre vai ter um projeto. Então, querido, a sua atribuição ministerial, ela é paralela à sua atribuição que Deus te deu e te confiou no mundo secular. Faz sentido para você? Então, Deus quer, a primeira coisa nesse entrelaçamento de propósitos, é que nós juntos como corpo trabalhemos para alcançar o propósito que Ele determinou a esta família, a esta igreja, a esse povo que aqui está. Tem várias portas abertas onde se adora o Senhor, várias comunidades, e cada uma dessas comunidades, Deus deu um projeto no coração do líder ali. O nosso é esse. E eu quero te perguntar: está disposto a conectar a sua vida ao ministério que Deus te confiou? Está disposta, meu irmão, a servir a Deus e fazer parte nessa missão? Então entenda, das 3 verdades que eu quero compartilhar com você hoje, do porquê Deus quer que trabalhemos juntos, é porque Deus, Ele tem um projeto para nós de forma coletiva. Deus tem uma construção coletiva e não um projeto individual. Ele tem ministérios individuais, mas é para somar no coletivo, cada um com sua atribuição. E eu vejo Paulo dizendo esse texto de Corinto, e ele diz: e Deus distribuiu os membros do corpo segundo a sua vontade. Não é isso que Paulo está dizendo? Então, querido, você pode falar: pastor, eu queria fazer outra coisa. Não, querido, não é sobre fazer o que você quer, é fazer o que Deus te mandou. Paulo vai dizer que a cabeça falar que queria ser pé, ou o pé que quisesse ser cabeça. Não, Deus te fez conforme a vontade dele. Brigar contra isso é brigar contra a vontade soberana de Deus. Eu várias vezes já disse para os irmãos: ser pastor, estar aqui como pastor, é algo que eu queria? Não, mas é uma missão que eu recebi.
E faço com alegria, não por imposição, porque eu sei que foi o que o Senhor me confiou. E Deus te colocou nessa igreja como o quê? Eu tenho certeza que não é apenas como alguém só para assistir o culto e para poder vir à igreja aos domingos. Então Deus tem mais para você, querido. A verdadeira conexão acontece quando nós trabalhamos com interação como coletividade. Uma segunda verdade que o texto nos apresenta e que a palavra de Deus nos apresenta, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. Paulo vai dizer aos Filipenses uma segunda verdade, porque Deus quer que trabalhemos juntos. Olha lá comigo. Paulo vai dizer aos irmãos: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Amado, a segunda verdade que eu vejo na palavra, porque Deus quer que trabalhemos juntos, é porque trabalhando na igreja, ou servindo na igreja, exercendo o seu ministério, você será lapidado ao caráter de Cristo. Eu não sei como que você imagina que você, como Deus opera no seu crescimento espiritual. Eu não sei como você imagina isso, mas eu quero falar uma coisa. Eu sei de algo concreto. É trabalhando para o Senhor, é trabalhando com o Senhor e trabalhando com os membros do Senhor, é que o seu caráter é lapidado, é transformado, é fortalecido. Vou fazer uma pergunta simples para você. Você já teve conflito? Conflito? Essa é a palavra. Eu tenho uma dificuldade com RL aí, tá? Vai perdoar. Você teve conflito com os seus colegas de trabalho? Com algum membro da igreja? Com seu marido, com a sua esposa? Amado, não tem como você andar com uma pessoa e trabalhar com uma pessoa, desenvolver um projeto com alguém, sem que não haja, em algum momento da sua jornada, uma instabilidade relacional. Nós temos poucos membros aqui. E os poucos membros que nós temos, eu tenho certeza que em algum momento você já se sentiu machucado por alguém. Eu espero que não, eu espero que esteja muito enganado. Ou você já sentiu que machucou alguém, ou você já se decepcionou com alguém. Sabe por quê? Porque isso é normal. Só que a gente acha isso um absurdo. Quieta, pastor. Decepcionar com o irmão de igreja não deveria ser assim, não. Pelo contrário, na igreja todo mundo deveria fazer tudo certinho e a gente não tem decepção nenhuma. Mas você não entendeu. Presta atenção. Eu estou aqui e tu está aqui porque nós entendemos que nós somos miseráveis. Você está aqui porque você entende que você é um pecador, e desculpa a expressão, desgraçado. Eu estou aqui porque eu vi que por meus próprios meios e pelo meu próprio mérito eu ia morar no chilindró do capeta a eternidade todinha. Aí veio o Espírito Santo. A partir de algum momento que alguém me apresenta o Evangelho, o Espírito Santo entra na minha cabeça e fala: rapaz, você está entendendo quem você é? Você está entendendo que você é um morto espiritualmente? Você está entendendo que você está indo para o inferno? Você está entendendo que você precisa de salvação? Aí o Espírito Santo me convenceu, assim como convenceu você, do pecado, da justiça e do juízo. Aí você fala assim: meu Deus do céu, realmente, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou passar a eternidade longe do Senhor. Eu não quero isso. O Espírito Santo te convenceu. Aí o Espírito Santo te levou o quê? Ao arrependimento. O Espírito Santo compungiu o seu coração e falou assim: olha, toma uma atitude, muda de caminho. Aí você ouviu o Espírito Santo e falou assim: a partir de agora
Eu não quero mais ser essa pessoa, não. Eu não quero ser esse miserável pecador, desgraçado que vai morar no inferno, não. Eu preciso de ajuda. Espírito Santo, age em mim. Me salva, Jesus. E aí você foi e falou assim: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Aí o Espírito Santo veio e tudo de ruim que você fazia, tudo que não prestava, o gênio ruim, sua personalidade horrenda, contaminada, ele veio e tirou de uma vez, e você está aqui novinho em folha, 100% santo. É isso? Não, não é. Paulo vai dizer que o Espírito Santo está continuamente operando em nós a santificação. Isto é, estar na igreja é apenas o começo de um processo de mudança. Amém? Vir para o culto, aprender a ser discipulado, viver uma vida em comunidade, é apenas o início de um processo de lapidação. E esse Espírito Santo atua em nós, trabalhando o nosso caráter. E sabe quando ele vai concluir isso? Na eternidade, quando nos entregar para Deus e falar que, ó Deus, está pronto, está pronto, a obra está pronta. Isso implica que enquanto estivermos aqui em processo de mudança e santificação, onde o eu não estou perfeito, eu estou me tornando perfeito por meio de Cristo, a minha parte que ainda não está transformada vai tirar um beliscão de vez em quando. O meu eu que ainda não está 100% regenerado, no sentido do comportamento, o eu, principalmente quando a gente não quer essa mudança, demora, resiste a ela, pode ser que eu te machuque. E é por isso, que Deus quer que você trabalhe junto. É por isso que Deus quer te colocar junto, porque essa lapidação é feita por meio do Espírito Santo, através da vida em comunidade. É na vida em comunidade que nós somos tratados. É na vida em comunidade que nós temos que aprender a desenvolver, amado, misericórdia, empatia, compaixão. Como você vai aprender a perdoar alguém se não tem ninguém que te machucou? Como você vai aprender a ter paciência se não tem um irmão abençoado que vai te tirar da paciência, testar ela no limite? Como você vai demonstrar graça, que é um favor não merecido, se você não tiver alguém que não merece a sua graça, te encher a paciência, para você falar: Deus, meu Pai, ai, está difícil, mas eu sei que não é porque a pessoa merece, é porque eu tenho essa graça, porque eu recebi graça, eu preciso dar graça para essa pessoa e liberar. É só no meio do coletivo, meu irmão. Você não aprende a perdoar sozinho. Tem que ter alguém para te lembrar, tratar seu coração, em Deus usar. Cada atrito que nós temos é um polidor de orgulho. É por isso que o casamento é um mecanismo que Deus usa para nos santificar. E aí tem casal que quer divorciar. Por quê? Porque não quer passar pelo tratamento de Deus. Meu irmão, o meu cônjuge é um dos mecanismos que Deus mais usa para tratar o meu eu. Eu tive que aprender a ter misericórdia e graça, compaixão, amor. A partir dos conflitos que Bruno e eu tivemos, amado irmão, entenda, isso foi projeto de Deus. Casamento não é algo que não vem sem momentos difíceis. A questão é que no momento difícil, ou você decide crescer com ele, ou você decide voltar para o mundo e viver para si mesmo. Relacionamento na igreja, ministério de louvor, ministério da recepção. E quando você junta todo mundo para trabalhar, vai ter aqueles que é mais apressados, que é mais lento, e você vai ter que esperar o tempo da pessoa, o jeito da pessoa. Faz sentido para você, sim ou não? Amém. Amém, irmão? Diga comigo: cada renúncia. Diga: cada renúncia é um degrau de maturidade. É isso que Deus quer que a gente entenda. Renunciar ao meu eu, chegar para a pessoa pedir perdão, reconciliar, receber, se encontrar.
E isso é porque Deus quer que trabalhemos juntos para que essas áreas em nós sejam tratadas. Por isso eu quero que você faça 3 perguntinhas para si mesmo. Feche seus olhos, eu vou te fazer a pergunta e você repete para você. Diga comigo, como eu reajo quando algo dá errado no grupo? Quando algo não sai do jeito que eu queria. Segunda pergunta, tenho aprendido a esperar? Tenho aprendido a perdoar? Tenho aprendido a ceder? Ou será que eu insisto e acabo fazendo tudo sozinho? Tem irmãos que não têm paciência. Não, pastor, eu prefiro fazer aqui no meu jeito, porque a gente faz aqui, evita convencer, evita nada, você está evitando crescer. Você está querendo viver no seu mundo do conforto, porque você não lida com alguém e você não é lapidado. Provérbios 27, 17, veio para mim isso é isso. Provérbios 27, 17. Como ferro afia ferro, assim o irmão afia seu irmão. Nossa última mensagem aqui foi isso. As faíscas da graça. Não lembra? Quem lembra dessa mensagem? Faíscas da graça. Porque no relacionamento vai ter que sair faíscas, sim. Tem que sair. Não queira relacionamentos da igreja que não saia faísca. Se não está saindo faísca, ou vocês já chegaram no grau máximo de santidade, ou vocês não estão se relacionando, não. Estão perto, não se relacionam. Como ferro afia ferro, assim um homem afia seu companheiro. Deus quer que nós nos afiemos. E infelizmente, querido, o processo da faísca faz parte. Mas é por isso que Deus quer que nós tratemos e nós aprendamos a lidar com perdão, com misericórdia, compaixão, empatia. Coisas essas que só aprendamos a desenvolver no coletivo. Romanos capítulo 15, verso 1 a 2. Olha o que Paulo está dizendo aí, o que ele nos ensina, queridos. Vamos lá, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Eu falo aí, como que eu vou cumprir isso aqui se eu não tiver com alguém que eu julgo mais fraco do que eu? Porque aqui, meu irmão, presta atenção. Talvez eu seja fraco na paciência. Eu sou uma pessoa naturalmente impaciente. Então automaticamente eu sou impaciente. E tem alguém que está lá com aquela tranquilidade toda, né, zen. Aplique isso em seus contextos. Aí você fica, como que Deus está tratando a sua impaciência? Te colocando ao lado de alguém zen, tranquilo. Deus está tratando. Tem alguém que é nervoso, e tal. Aí Deus coloca você do lado de alguém bem tranquilão. Que nada, mano, vai dar certo. Aí relaxa, fique tranquilo. Mas aí tem aquela pessoa que, sinceramente, gente, quando ele tira um pé do chão, formiga já comeu o outro. E como que Deus trata essa pessoa? Bora, meu irmão, bora. Vamos lá, Deus quer fazer a obra, bora lá. Deus vai tratar essa moleza sua te colocando ao lado de alguém mais aceleradinho. É assim que funciona. O ponto é o equilíbrio, o respeito, o amor, a empatia, a compaixão, a graça. A gente não quer lidar com essas dificuldades, então a gente evita contato, evita relacionamento. É melhor ficar no meu canto. E aí, meu irmão, você não está crescendo coisa nenhuma, você está ficando para trás, os anos estão passando, e Deus está usando A, B, C, e você está lá, só vendo as pessoas avançando no reino. Ou não, né? Porque talvez pode estar no meio de pessoas que está igual a você, e parado, aí a igreja para. Por quê? Porque para crescer tem que haver dor. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É difícil, querido, entre agradar você e o seu próximo. João capítulo 13, versículo 34, verso 35, Jesus nos dá um novo mandamento. É interessante, porque lá no Antigo Testamento nós temos 10 mandamentos, que é o resumo dos 613 mandamentos todinho que o Antigo Testamento tem. Aí Deus resumiu em 10. Aí Jesus depois resumiu
em 2. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. E o próximo? E o próximo? Vamos lá, irmão. Lembra pelo menos 2. Só que agora Jesus faz um novo resumo. E qual é o resumo? O último que Jesus fala sobre os mandamentos. Um novo mandamento dou a vocês. E qual é? Amem uns aos outros como uns aos outros. Tudo se resume a isso. 600 mandamentos no Antigo Testamento. Resume para 10, resume para 2. Não, para ficar mais fácil para vocês. Vocês querem cumprir os mandamentos? Ame essa pessoa que está do seu lado aí. Ame. Mas é ruim. Ame. Porque tu era ruim também, eu amei você. É pirraceiro. Mas eu amei. Tu também é pirraceiro. Tu está sempre pirraçando, querendo amar. Ame. Diga para o seu irmão, fala, é difícil amar? É difícil amar, irmão? É sim. É não? É difícil. Agora, olha bem, queridos. O quanto é desafiador o amor. O amor, eu vou te dar a palavra daqui a pouquinho, aí só fala para nós. Olha, irmãos, o amor é desafiador demais. Porque Jesus disse, olha, se vocês amam apenas as pessoas que amam vocês, que graça tem? Mas amai os vossos inimigos e orai pelos vossos, aqueles que vos perseguem. Você está entendendo? E isso só consegue, meu irmão, quando você tem a mente de Cristo. Porque se você tiver na mente sua, os seus próprios interesses em jogo, você não vai fazer. E é por isso que nós não fazemos. Faz sentido? Não fazemos, porque isso é difícil demais. Mas eu quero falar uma palavra para você em nome de Jesus. Se você crê no que eu estou pregando para você hoje, você agora vai dizer, Senhor, me ajude a amar as pessoas mais difíceis que eu tenho na minha vida. Um amor prático, não um amor teórico. Mas Deus quer que nós trabalhemos juntos, sim ou não? E começa com essa igreja. É muito fácil você lembrar daquela pessoa lá na outra cidade, lá em outro lugar. Não. Você vai amar essa pessoa e vai viver com ela. Mas Deus quer que nós começamos a partir dos que estão próximos a mim, que eu tenho que viver com ele todo dia. Todo dia. Eu tenho que amar minha esposa, ela tem que me amar, mesmo com as dificuldades que nós temos, as diferenças que nós temos. Por quê? Porque eu estou com ela todo dia. E esse é o desafio. Porque eu falo para os casais assim, ó, você tem um problema com alguém que não é da sua casa, aconteceu lá e tal, ela vai para a casa dela, você vai para a sua, e ela que você nem se vê, é um mês depois, outra vez um culto a cada... Se vê. Agora aquela pessoa que está debaixo da sua coberta todo dia, querido, você tem que olhar para a cara. Olha que coisa desafiadora. Aquele irmão que todo culto você tem que estar aqui vendo, na Santa Ceia, trocar o cálice. Pelo amor de Deus, amado. Se não for genuíno, não dá certo. Então você vai pedir ao Senhor, Deus, eu quero amar de forma genuína, franca, verdadeira. Diga comigo, Deus quer que trabalhemos juntos, porque Ele está fazendo uma construção, meu irmão, coletiva e não individual. Deus quer que trabalhemos juntos, sabe por quê? Porque no trabalho junto, nosso caráter é transformado. Mas em terceiro e último lugar, Deus quer que trabalhemos juntos, porque somente assim o mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus. Eu quero falar uma coisa. Tem muita gente que não vai te ouvir pregando. Ela quer te ver vivendo. A maior pregação que você pode ter no seu trabalho, na sua escola, nem sempre é a exposição das Sagradas Escrituras. É você vivendo as Sagradas Escrituras. É você de fato sendo quem Deus te chamou para ser. João capítulo 17, versículo 21. Jesus vai dizer o seguinte. Ele vai, em sua oração a Deus, ele diz, ele está orando, e na oração dele, o que ele está dizendo, irmãos? Para quê? Vamos ler todo mundo junto? Para quê? Vamos fazer algo bonito para Deus. Todo mundo sincronizadinho, nós somos um corpo.
Uma perna, quando quer andar mais rápido que a outra, elas caem. Vamos treinar? 1, 2, 3. Para que todos. Então aplauda Jesus aí, querido. O mundo conhecerá Jesus pela forma com a qual nós nos relacionamos. É a maneira como eu trato meu irmão. Não tem jeito, querido. A maneira como você trata as pessoas diz muito sobre o seu relacionamento com Deus. A maneira como eu olho o humano, o ser humano, diz muito sobre como eu vejo Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua. Amado, entenda bem. Deus enviou o filho dele por essa pessoa que muitas vezes você não gosta dela. Você já entendeu isso? Então, como nós queremos falar de amor se eu não amo, como eu falo de perdão se eu não perdoo, não adianta isso. Não adianta. Nós falamos aqui, eu pedi vocês aí para poder ler o texto, e eu fiz de maneira intencional para que vocês repetissem. Porque imagina bem, se nós, aqui a equipe de louvor, começasse a tocar uma música. Vou fazer o seguinte. Vou fazer. Cadê? Você vai para a bateria lá. Pode ir para a bateria. É, tu. Você vai o violão, pega o violão, né? Você mesmo vai lá, violão. É tu. Bora. Vai lá rapidinho, me ajuda aí. Lênin, vai pro teclado. Vai, gente, bora. Ajuda aí. Deixa eu fazer para um pouquinho de. Deixa eu ter uma didática aqui, pelo amor de Jesus. Vai que eu. Bora. É isso. Toca aí, pra gente. Toca aí. Aê. A alegria da criança quando toca o teclado pela primeira vez, gente. Vai lá, toca, meu filho, vai lá. Toca, vamos lá, toca, gente. Bora, gente, toca. Imagina se o nosso louvor fosse assim. Tacarabi, vem cantar. Vem cantar, Ita. Vem cantar. Não, tá fora. Bora. Tá recusando o dom que Deus deu pra ele, ó. Bora cantar, bora. Bora cantar. Toca, Lênin. Coça. Tá coçando no lugar errado, não tem cabelo aí não. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, que é o Rei eterno e imortal, invisível. Aplauda Jesus por eles aí, irmão. Vai lá. Obrigado, meninos. Desculpa aí. O que está faltando aqui? Entrosamento, o que mais? Sincronia. Faltou o quê? Estudar. Ensaio. Oi? Saber cantar. Eita! Amado, faltou. Olha bem, irmãos. Eu sei que pode parecer bobo, mas não é. Se nós como igreja não construirmos uma harmonia, não andarmos na mesma passada, não tivermos envolvidos, sincronizados, entrelaçados, o som que o mundo vai estar ouvindo de nós é isso aqui, querido. Isso aqui é isso que a gente está passando para as pessoas.
Eu faço a pergunta, vocês entenderam alguma coisa? Estava tocando o quê, meu filho? Estava tocando o quê? Ele estava cantando ao único. Tiago estava cantando o quê, Tiago? Tocando o quê? Estava tocando o quê lá? Que tipo, que música? Quem já assistiu a Turma do Chaves quando ele está tocando lá, aquela banda do Chaves? Aquela matraca. Nunca ouviram, gente? Será que eu sou só eu? A Turma do Chaves com aquela... Tá tocando o quê? Garota de Ipanema. E o outro? Irmãos, presta atenção. Se a gente não começar a nos entender, a gente vai estar... Oh, meu irmão, é isso que o povo está ouvindo. A igreja não está convertendo ninguém. Não vem visitante. A igreja não... Por que você acha, meu irmão? Porque o que nós falamos não está harmonicamente com o que nós vivemos. Está fazendo sentido para você ou não? Então eu quero fazer um desafio para você. Vem comigo. Diga comigo. A unidade entre os discípulos é a evidência mais forte de que Cristo é real. Porque, meu irmão, relacionamento é difícil. Vida conjunta é difícil. Eu vejo os jovens namorados, né? Lindo, eu incentivo, fica aí mesmo, ore bastante, aprenda sobre casamento. É por isso que eu falo, vem nos encontros, casais renovados, você entendeu o negócio como funciona, mas não espere um casamento sem conflito, porque não existe, sem dificuldades, sem desafios. Os casais que participam da jornada sabem disso. Agora entenda, na igreja da mesma forma, não queira que nós vivamos aqui anos e anos sem ter dificuldade. Agora nós como cristãos precisamos ter a maturidade de quando essas dificuldades acontecer, ter Espírito Santo na nossa vida para resolver em Deus, querido. Em Deus. A beleza da música, meu irmão, está na harmonia, não no som. Cada instrumento emitiu som. Cada um emitiu o som, mas não tinha harmonia, não tinha sincronização, não tinha os elementos básicos da música para que ela possa ser agradável. Ela tem que ter, no mínimo, 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. 3 elementos básicos da música: elementos, harmonia e ritmo. Tínhamos o ritmo? Tinha. Ele estava lá, pá, o outro pim, pim, pim. Esse é ritmo. O outro é o único ritmo. Tinha melodia? Não tinha melodia. Não tinha. A único é uma melodia, porque está cantando notas, né? Uma de cada vez. Agora, tinha harmonia? Não. Cada um estava tocando o que estava na cabeça, sem saber o que estava fazendo. Entenda, meu irmão. Uma igreja, ela pode até fazer barulho. Faz barulho. Entende? Pode até estar andando, mas se não tiver harmonia, ela não está evoluindo, ela não está crescendo. Eu quero fazer uma pergunta simples para nós que é membro da igreja aqui. Você acha que a nossa igreja é uma igreja harmônica? Não precisa responder. Mas se precisar também, fala aí. E eu pergunto para você, no meio da harmonia chamada família renovada, qual é o som que você está emitindo? Está dentro do campo harmônico do coletivo? Ixi, vou traduzir. Em cada música, irmão, tem um som padrão chamado campo harmônico. Todas as notas que fazem durante uma música têm que estar combinadas umas com a outra. Por exemplo, se eu comecei uma música em dó, as únicas notas que eu preciso tocar é dó, sol, lá menor, fá, ré menor, mi menor, sol com sétima. Pronto, é isso. Se eu tocar qualquer outra nota fora desse conjunto de 7, vai dar um som horrível. Vai dar uma distorção, algo desagradável. Então, não adianta. Você está dentro da nossa harmonia e está emitindo um som que não faz parte do campo harmônico. Está destoando, está ficando desafinado, está ficando feio. Está dando para entender, irmão? Eu espero que o exemplo esteja lógico para você. Então é por isso que você vai falar assim: Senhor, me afina. Me afina, Senhor. Me coloca no tom da música que está sendo tocada aqui nessa igreja. Me coloca no tom certo, no ritmo certo. Me coloca na melodia certa. Meu Deus do céu, a gente quer pregador em música, envolve, troca as coisas, mas vai lá. É isso. Deus quer que você faça parte dessa família, com os mesmos valores,
com o mesmo propósito, com a mesma missão. Não adianta, meu irmão, a Bíblia diz: dois não andarão juntos se não tiver em comum acordo. Tem que ter acordo, consonância, harmonia, entrelaçamento, propósito junto. Por isso, nós temos valores nessa igreja: perdão, misericórdia, compaixão, domínio próprio, os frutos do Espírito. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero te fazer um desafio. Deus está usando a nossa unidade como uma pregação nessa cidade. Deus usa a unidade como um mecanismo. A unidade, meu irmão, é algo missionário. É a maior pregação que nós temos aqui, a nossa unidade. Uma igreja, quando se une num propósito, o negócio avança. Cada um fazendo uma parte, cada um fazendo um pedacinho, cada um cumprindo o que Deus chamou para fazer. E é por isso que eu quero desafiar você, meu irmão, a se colocar à disponibilidade, para falar: Deus, eu quero ser usado para fazer um pedacinho da obra que o Senhor está construindo neste lugar. Faz sentido para você? Eu quero que você fique incomodado. Você que está assistindo em casa, os irmãos que não puderam vir aqui hoje, que estão acompanhando em casa, eu quero que vocês se sintam incomodados por quando entender que não está contribuindo com alguma coisa. Tem que estar contribuindo, meu irmão. E não é apenas financeiramente, não. Às vezes a gente fala contribuição, a pessoa já vem: mas eu já devolvo meu dízimo? Mas eu já dou minha oferta. Não é isso, sobre isso. É a sua contribuição voluntária, do seu servir, da sua aplicação, da sua dedicação, do seu esforço, da sua energia, dos seus recursos, dos seus dons, dos seus talentos, do seu tempo. E eu quero te fazer uma pergunta: está disposto a fazer isso? Quer fazer parte da orquestra celeste? Quer fazer parte da banda que vai tocar no céu? Parte desse corpo? Então fique de pé. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus nos dê essa graça. As pessoas não estão ouvindo apenas o que dizemos, elas estão assistindo como tratamos uns aos outros. Eu quero desafiar você: ah, pastor, mas eu não sou muito de relacionamento. Eu sei, a gente sabe que tem perfis que é mais difícil, mas não significa que você tem que ancorar nisso e não se desenvolver, meu irmão. Perfis não é para te limitar. Perfis é um indicativo da onde você precisa trabalhar. Quem não é muito de relacionamento, querido, precisa compreender a sua área. Deus quer que você desenvolva. Sem relacionamento não tem como transformar ninguém e nem ser transformado por ninguém. Deus quer e Deus está te chamando. Deus está nos chamando para sermos entrelaçados no propósito. Amém?